Então, crianças, vamos para a nossa revisão de geografia. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar o capítulo 1, a Terra como território político, e o capítulo 4, África, conflitos. Lembrando que, como nós já trabalhamos esses capítulos nas aulas anteriores, nós iremos apenas revisar, ok? Bom, o capítulo 1, como território político, nós falamos uns termos designados ao território político. O primeiro termo, gente, é o termo Estado. Ele é um sinônimo de país. Tá? Ele é soberano, tem autonomia e autoridade para decidir as questões internas, ok? Além do mais, gente, nós temos que compreender um termo chamado Estado Nacional, ou conhecido como Estado-nação. Ele leva em consideração as pessoas que vivem no território e que possuem as características e singulares. Exemplo, a identidade, como está dentro a língua, religião, moeda do país, ok? Cultural, o histórico, o étnico, e está tudo isso colocados em prática dentro do Estado. Além do mais, gente, nós temos que compreender alguns organismos internacionais, ok? Gente, esses organismos, ele é entendido como uma associação de sujeitos de direito internacional e ele se estende por estados, ok? Possui como finalidade buscar os interesses comuns de seus integrantes por meio de uma cooperação recíproca. Nós falamos sobre a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Nós falamos sobre a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Nós falamos sobre o FMI, que é o Fundo Monetário e o Banco Mundial. Nós falamos sobre a OIT, tá? Que é a Organização Internacional do Trabalho. Falamos sobre a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E falamos sobre a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Lembrando, gente, que eu quero frisar que a OTAN ela foi criada no ano de 1949, durante um período chamado de Guerra Fria, ok? E foi uma disputa, gente, essa Guerra Fria ela foi uma disputa ideológica entre dois países, que são os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Além do mais, gente, nós temos que compreender sobre um termo chamado BRICS, tá? Que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Gente, os BRICS, eles são agrupamentos de países do mercado emergente em relação ao desenvolvimento econômico. E ele, gente, não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, ok? Bom, gente, agora no capítulo 4, sobre a África, conflitos. Gente, lembrando que os conflitos na África, eles são basicamente motivados por disputas territoriais, golpes de Estado que geram crises políticas e rivalidades tribais, tá? Motivadas, gente, por questões étnicas ou religiosas, disputa, gente, por águas e recursos minerais e imersão do povo na miséria, tá? Gente, essas motivações, elas são provenientes do processo de colonização do continente, da Guerra Fria, por exemplo, da intervenção de terceiros estados e de eleições conturbadas, tá, gente? Crianças, além do mais, nós temos que compreender que a África conflitos, existiram alguns conflitos principais que nós temos que compreender. O primeiro deles, gente, é o conflito na Angola. Crianças, o conflito na Angola foi uma guerra civil angolana e ela se iniciou no ano de 1975 e ela teve término em 2002 por meio de acordos de paz, tá, gente? Essa guerra ela foi protagonizada pelo Movimento Popular de Liberação da Angola e pela União Nacional para a Independência Total da Angola, ok? Gente, o segundo conflito é o conflito de Ruanda e Burundi, tá? A Ruanda, gente, ela é um dos países mais pobres do mundo. E Burundi, ele se encontra-se imerso às consequências dos 12 anos dessa guerra civil, tá, gente? Gente, durante esses anos de 1993 a 2004, o território ele sofreu com intensificação de conflitos étnicos entre os Hutus, que representava cerca de 85% da população, e os Tutsis, que representava cerca de 14%, certo? E para finalizar, gente, nós temos a África do Sul. Gente, nós temos que compreender um termo chamado apartheid, que foi o principal precursor nessa África do Sul, tá? Gente, esse termo ele se refere a uma política
racial que foi implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, gente, a minoria branca, os únicos com direito de voto, eles detinham todo o poder político e econômico do país, enquanto a imensa maioria negra estava em obrigação de obedecer rigorosamente a essa obrigação de separação, tá? Essa política de segregação, gente, ela foi oficializada no ano de 1948. E aí eu quero que vocês compreendam um cara chamado, tá, gente, que foi o principal. O apartheid não permitiu acesso, gente, de negros às urnas e proibia a adquirir as terras na maior parte do país. Um cara chamado Nelson Mandela, que foi o principal prepulsor e líder de direito da África. Ok, gente? Crianças, além do mais, vamos compreender a divisão da África do Norte e a África do Sul. Gente, essa regionalização do continente, ela tem o principal deserto chamado Deserto do Saara, como divisor natural e dos aspectos humanos. Gente, a África Mediterrânea ou África do Norte, ela está situada ao norte do Deserto do Saara, e a África Subsaariana, ela está localizada ao sul. E a África Subsaariana, ela ocupa cerca de 75% do continente, certo? Além do mais, gente, eu quero que vocês compreendam um termo chamado Primavera Árabe, tá? Gente, esse termo, ele foi dado à onda de protestos, revoltas, revoluções populares contra os governos no mundo. Foi no ano de 2011. Gente, a principal raiz desses protestos é o agravamento da situação dos países, provocada pela crise econômica e pela falta de democracia. O primeiro país a se acontecer esses protestos foi na Tunísia, tá? Os primeiros movimentos árabes. Foi também chamado de Revolução de Jasmim, tá, gente? Gente, o estopim que marcou o início dessa revolução foi o episódio envolvendo um jovem chamado Mohamed Bouazizi, ok? E ele vivia, gente, com sua família através de vendas e frutas. E essas frutas, elas foram confiscadas. E aí o Mohamed, ele ateou fogo em seu próprio corpo para demonstrar protesto, ok? Gente, lembrando que nossa aula foi apenas uma revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvidas, entre em contato comigo. Até mais!